Metabolismo de aminoácidos, serina, glicina, treonina e selenocisteína. A serina, a glicina e a selenocisteína são nutricionalmente não essenciais e são glicogénicos. Já a treonina é um aminoácido nutricionalmente essencial e que pode ser classificado como simultaneamente glicogénico e cetogénico. A serina é obtida a partir do 3-fosfoglicerato, um intermediário da glicólise, e do ponto de vista químico, o que temos que fazer é retirar este fosfato e passar aqui de hidróxido a amina. E o primeiro passo será exatamente a oxidação do hidróxido acetona, passando assim do fosfoglicerato para o fosfohidroxipiruvato, através da desidrogênese do fosfoglicerato, com o gasto de NAD, ou formação de NADH. Se quisermos, equivalente à conversão de piruvato a lactato, neste caso glicerato a hidroxipiruvato. De seguida, vai ocorrer uma transaminação, em que é transferido o grupo amina de um aminoácido, por exemplo, o glutamato, como já tem sido habitual observarmos, formando-se a fosfoserina, que naturalmente irá perder o grupo fosfato por ação de uma fosfatase, a fosfoserina, formando-se assim a serina a partir do 3-fosfoglicerato. A degradação da serina pode seguir diferentes etapas, uma delas, ou diferentes reações. Uma das possibilidades é, através da líase da serina, libertar o íon amónio e formar o piruvato. Esta líase, inicialmente, foi designada desidratase da serina, porque a primeira fase da ação da enzima corresponde a uma libertação de água e é dependente do fosfato de piridoxal. De seguida vai haver aqui uma isomerização da dupla ligação e, por fim, entra água e liberta-se o íon amónio, formando-se assim o piruvato. Portanto, este mecanismo é dependente do fosfato de piridoxal. Porque havia esta saída inicial da água, chamava-se desidratase, mas atualmente é considerada, com o nome correto será líase da serina. Uma vez que forma piruvato, será glicogénico. O outro processo é basicamente o inverso da síntese, em que numa primeira etapa temos uma transaminação, há a saída deste grupo amina para um cetoácido, pode ser o piruvato, formando-se a alanina, pode ser o glioxilato, formando-se a glicina, ou alfa-cetoglutarato, dando origem ao glutamato. E temos assim a conversão da serina em hidroxipiruvato. Este hidroxipiruvato vai sofrer uma redução, dependente do NADH, pela desidrogênese do glicerato, e vai originar o glicerato, que agora será fosforilado pela sínese do glicerato, regenerando o 3-fosfoglicerato. Portanto, a síntese era uma redução, uma oxidação, uma transaminação e depois a perda de fosfato. Agora temos a transaminação primeiro, a seguir o inverso, a redução, e por fim entra o fosfato. Quer num, quer noutro, o fosfato é o último a sair ou a entrar. Assim, a serina pode originar o piruvato com libertação do íon amónio, ou pode originar o fosfoglicerato, em que o azoto sai por transaminação, portanto é transferido para outro esqueleto, formando um outro aminoácido. Em ambos os casos, o esqueleto carbonado vai dar origem a compostos
que sendo da via glicolítica, podem formar glicose e, portanto, a serina será glicogénico. Ainda vamos ver um outro processo, que será a serina ser convertida a glicina, mas antes disso, só relembrar que a serina também pode reagir com o palmitoil-CoA e, por um conjunto de reações, originar a esfingosina, importante para os esfingoglicolipídios. E, para além disto, a serina é também um componente importante da fosfatidilserina e será incorporada no fosfatidato, formando assim um fosfolipídio e que poderá depois também ser convertida em fosfatidiletonolamina ou fosfatidilcolina, formando assim o grupo dos principais fosfolipídios que conhecemos e que existem nas nossas membranas. Como referi, a serina pode também ser degradada a glicina, ou, se quisermos, a serina é o substrato da síntese da glicina. E esta conversão de serina a glicina é catalisada por uma enzima reversível, a hidroximetiltransferase da glicina, e que permite a conversão também do tetrahidrofolato a 5N5N10 ou 5,10 metileno tetrahidrofolato. Esta hidroximetiltransferase é muito importante, não só porque permite formar a glicina, que é importante para a síntese, por exemplo, do núcleo M ou dos ácidos nucleicos, particularmente das purinas, mas também este 5,10 metileno tetrahidrofolato é fundamental em todo o metabolismo quer das bases púricas, quer pirimídicas, e, portanto, esta reação tem uma importância muito grande em termos do nosso organismo. A glicina, além de poder ser produzida a partir da serina, pode também ser produzida a partir do glioxilato, que é normalmente um metabolito que aparece na degradação de alguns compostos, como por exemplo a vitamina C, por ação de uma transaminase, em que um aminoácido vai ceder o seu grupo amina, formando-se a glicina. Como acabei de demonstrar, um desses aminoácidos pode ser exatamente a serina, formando-se assim o hidroxipiruvato naquela via que vimos de degradação da serina. Vamos assim a ver que o metabolismo da glicina cruza muito com o da serina, quer porque pode ser formada a partir do seu esqueleto carbonado, quer como pode até receber o seu grupo amina, sendo formado a partir de outro esqueleto carbonado. Há ainda uma terceira fonte de síntese de glicina, que é a partir da colina. A colina está presente na fosfatidilcolina, ou lecitina, o fosfolípido que já falámos noutras apresentações, e que, se olharmos mais uma vez para a sua fórmula, verificamos que precisamos fazer a oxidação desta parte deste álcool a um ácido e depois precisamos de retirar estes 3 metilos. E é exatamente este o processo que vai decorrer. Assim, primeiro a colina vai ser oxidada a aldeído, o álcool aldeído, por uma desidrogénese da colina, formando-se o aldeído da betaína, que depois, por nova desidrogénese, agora a desidrogénese do aldeído da betaína, também dependente do NAD, e neste caso com entrada de água, vai-se formar a betaína, também muitas vezes referida betaína da glicina ou trimetilglicina, que agora basta apenas perder os 3 grupos metilos para originar a glicina. O primeiro metilo é perdido com a conversão de homocisteína a metionina, uma das possíveis reações de
recuperação da metionina, que depois iremos ver no metabolismo da metionina. É uma metiltransferase, neste caso a metiltransferase betaína-homocisteína. Esta dimetilglicina, depois por uma desidrogénase, a desidrogénase da dimetilglicina, vai perder o outro metilo para um derivado do ácido fólico, formando-se mais uma vez o 5,10-metileno-tetrahidrofolato e a cercosina, e por fim, esta cercosina, por nova desidrogénase, vai perder o último metilo, que neste caso sai sob a forma de formato, e forma-se então a glicina. Vimos que, para além da glicina estar muito relacionada com o metabolismo da serina, quer na transaminação, quer na sua síntese, também é importante para a formação de derivados do ácido fólico metilados. Quanto à degradação da glicina, ela pode ser, não será propriamente degradada, mas pode voltar a originar a cercosina, e esta reação iremos falar quando for do metabolismo da metionina, porque é importante para manter os níveis de S-adenosilmetionina, o SAM, e S-adenosil-homocisteína. No entanto, uma das principais degradações da glicina é exatamente com as reações reversas da síntese. A transaminação a glioxilato, e depois este glioxilato pode seguir dois destinos, ou é reduzido a glicolato pela redutase do glioxilato, e este glicolato depois pode aparecer na urina, ou então pode ser oxidado a oxalato, COO-, COO-. Portanto, aqui passa de aldeído a ácido. Esta oxidação aparentemente pode ser levada a cabo pela desidrogénase do piruvato, do lactato, e parece que compete com o lactato para formar o oxalato. Este oxalato também poderá aparecer na urina e até, em alguns casos, quando há um excesso de oxalato de cálcio, podemos ter a formação de pedra a nível renal, cálculo renal de oxalato de cálcio. A glicina pode também, por ação da hidroximetiltransferase da glicina, originar a serina. Por fim, há uma outra reação em que a glicina é completamente degradada a CO2 e amónio. E esta reação é catalisada pela chamada desidrogénase da glicina, antigamente denominada síntese da glicina. No entanto, fisiologicamente a reação é irreversível. E neste caso, a glicina, por intermédio desta desidrogénase, que tem uma forma de atuação muito semelhante à desidrogénase do piruvato, vamos ter uma descarboxilação não dependente do fosfato de tiamina, mas do fosfato de piridoxal, é uma das diferenças, e o esqueleto carbonado, esta metilamina, é transferido para o ácido lipoico, ou lipoil, que está ligado a uma lisina da enzima, tudo isto por ação desta desidrogénase. De seguida, este aminometilo ou metilamina vai ser transferido, em que se liberta o metilo na forma de íon amónio, e o carbono é transferido para um derivado
do ácido fólico, o tetrahidrofolato, formando-se o 5,10-metileno-tetrahidrofolato, ou N5N10, e libertando-se o íon amónio. O ácido lipoico ficou na forma reduzido e, portanto, depois desta aminometiltransferase, vai ter que haver a desidrogênase do dihidrolipoato, que entrega os hidrogénios, primeiro via FAD, até ao NAD, formando-se NADH. Portanto, uma reação semelhante à desidrogênase do piruvato ou à desidrogênase do alfa-cetoglutarato. E ainda outras que iremos ver ao longo do metabolismo dos aminoácidos. Desta forma, a glicina é degradada, formando então o metileno-tetrahidrofolato, o íon amónio e CO2. Neste caso, não seria nem glicogénico nem cetogénico. Mais uma vez, a importância da glicina para a formação destes derivados metilenados do ácido fólico, que depois, como iremos ver, serão muito importantes para a síntese das purinas e pirimidinas, entre outros. A deficiência desta desidrogênase leva a uma encefalopatia glicínica, em que há acumulação de glicina a nível do sistema nervoso central, particularmente do líquido cefalorraquidiano. Assim, a glicina, como vimos, pode ser degradada a oxalato ou glicolato via glioxilato, e neste caso o azoto é transferido por transaminação para um aminoácido. Poderá eventualmente dar a sarcosina, mas habitualmente a sarcosina depois volta a dar glicina, portanto aqui funciona mais para manter o equilíbrio entre essa adenosylmetionina e essa adenosylhomocisteína. Temos depois a quebra da glicina, formando-se, pela desidrogênase da glicina, formando-se íon amónio e o metileno-tetrahidrofolato, libertando-se o outro carbono na forma de CO2. E nestes processos, ela não é nem glicogénica nem cetogénica. No entanto, e uma vez que a glicina pode originar novamente a serina, e como vimos anteriormente, a serina dará origem ou ao 3-fosfoglicerato ou ao piruvato, podemos considerar que a glicina é potencialmente um aminoácido glicogénico. Para além desta importância da serina na formação dos derivados do ácido fólico, como sabemos, ela é conjugada com os sais biliares, o ácido glicocólico, glicoquenodesoxicólico e glicodesoxicólico, e aparece assim na bile, e esta também é uma forma de excreção de glicina. E a glicina também vai intervir na síntese do M, sendo que nesse caso o esqueleto carbonado da glicina, e particularmente o azoto, vai aparecer na bilirrubina, que é depois excretada. Também é importante para a síntese das purinas, e o seu esqueleto carbonado depois irá aparecer no ácido úrico. Quando falarmos do metabolismo da cisteína, vamos ver que a glicina, junto com a cisteína e o ácido glutamato, o ácido glutâmico ou glutamato, é importante para a formação do glutatião ou glutationa. E, como já vimos no metabolismo da arginina, a glicina também é importante para a síntese de creatina. Assim, para além do azoto da glicina poder aparecer na ureia, quer via aminoácidos, quer a partir deste íon amónio, é também, no fundo, excretado na creatinina, no ácido úrico e na bilirrubina via, respectivamente, creatina, purinas e M.
A selenocisteína. A selenocisteína, o chamado 21º aminoácido, na realidade é sintetizado já ligado ao RNA de transferência. A serina pode-se ligar a um RNA de transferência, o codão vai para o CA, e forma-se este seril tRNA, que não é o habitual da serina. E, neste caso, este seril tRNA vai ser alvo da transferase do selênio, que transfere o fosfosselênio para trocando com o oxigênio, libertando-se assim fosfato. Se trocarmos este Se para um oxigênio, forma-se o fosfato e forma-se assim o selenocisteinil tRNA, que já está pronto para ser adicionado às proteínas. Como já referi, a proteína que inicialmente foi descoberta contendo selenocisteína foi a peroxidase do glutatião. Este selenofosfato pode-se formar a partir do seleneto ou hidróxido de selênio por uma sintétase, a sintétase do selenofosfato, em que há gasto de ATP formando-se AMPPI e o outro fosfato fica ligado ao seleno, formando-se o selenofosfato. Depois de hidrolisadas as proteínas, a selenocisteína livre pode ser degradada a alanina por ação de uma líase da selenocisteína que liberta o seleneto, que depois pode ser novamente utilizado para formar nova selenocisteína. Assim, a selenocisteína é um aminoácido glicogénico, uma vez que forma alanina, que depois irá dar origem ao piruvato, sendo que o selênio é libertado na forma de seleneto. Por fim, temos a treonina, que sendo um aminoácido nutricionalmente essencial, nós não temos capacidade de síntese e, portanto, iremos ver a sua degradação. A treonina pode ser degradada por ação de uma aldólase, chamada aldólase da treonina, que promove a quebra aldolítica, formando aqui um aldeído, neste caso com 2 carbonos, o acetaldeído, ou acetal, ou se quisermos etanal, e a parte que tem o grupo amina liberta-se na forma de glicina. Este acetaldeído será depois oxidado pela desidrogênase do acetaldeído em acetato, que, por ação de uma sintétase, leva à formação de acetil-CoA. Outra possível mecanismo de metabolização da treonina é através da chamada líase da treonina, antigamente denominada desidratase, em que há a perda do grupo amina na forma de íon amónio e forma-se o 2-cetobutirato. Esta reação é semelhante à líase da serina e, portanto, também tem um nome antigo de desidratase da treonina e ocorre por um processo semelhante, em que primeiro vai haver a saída de água, aparecimento de uma dupla ligação, que depois vai sofrer uma isomerização e agora, com a entrada de água, liberta-se então o 2-ceto, ou se quisermos, 2-alfa-cetobutirato, ou alfa-oxobutirato, ou 2-oxobutirato. Este cetobutirato, por ação de uma desidrogênase, a desidrogênase do 2-metil-oxoácidos, que é semelhante à desidrogênase do piruvato, que há pouco vimos, e há também a desidrogênase da glicina, vai dar origem ao propionil coenzima A. Assim, se considerarmos
a degradação da treonina pela aldólase da treonina, uma vez que forma acetil-CoA e glicina, e a glicina poderá, via serina, dar origem a piruvato ou 3-fosfoglicerato, podemos considerar a treonina como sendo simultaneamente cetogénico e glicogénico. Se considerarmos a ação da líase da treonina e a formação do propionil-CoA, teremos que a treonina liberta o íon amónio e será apenas glicogénico. E, por isso é que às vezes há livros que a classificam de forma diferente. Este propionil coenzima A depois vai ser convertido a succinil-CoA e, como iremos ver, também no caso da treonina, podemos eventualmente, se houver alteração desta via da conversão do propionil a metilmalonil, podemos ter uma acidemia propiónica ou uma acidúria metilmalónica. Assim, e recapitulando, a serina é um aminoácido não essencial glicogénico produzido por transaminação a partir do fosfoglicerato. Pode ser degradado também envolvendo uma transaminação ao fosfoglicerato ou por ação de uma líase, nesse caso liberta o íon amónio e origina piruvato, ou ainda degradado a glicina, ou se quisermos convertido a glicina. Para além disto, ela é importante para a síntese da esfingosina, da fosfatidilserina e na conversão de serina à glicina para a formação dos derivados metileno-tetrahidrofolatos, que eu referi que era uma reação muito importante. A glicina também é não essencial e glicogénico, pode ser obtido a partir da serina, hidroximetiltransferase, do glioxilato, e neste caso precisamos de uma transaminação, ou a partir da colina. É degradada ou a serina, a mesma reação que era utilizada para a síntese, por transaminação pode originar o glioxilato, ou ainda pode ser completamente degradada a CO2, amónio e metileno-tetrahidrofolato. Para além da sua importância na formação destes derivados do ácido fólico, ela aparece também conjugada com os sais biliares, é importante para a síntese do M e, portanto, das porfirinas, sendo que neste caso vai ser excretada na forma de bilirrubina, para a formação das purinas, e aparece excretada sob a forma de ácido úrico, para a formação da creatinina, junto com a arginina e a metionina, e neste caso o seu esqueleto e o seu azoto saem na forma de creatinina, e ainda para a formação do glutatião. A treonina é um aminoácido que é essencial e que vai ser simultaneamente glicogénico e cetogénico. E não se conhece de essencial, não há reação conhecida de síntese. Ela poderá ser degradada a propionil-CoA ou então quebrada a glicina mais acetil-CoA, o que a permite classificar como simultaneamente glicogénico e cetogénico. A selenocisteína é não essencial, é glicogénico, é produzido a partir da serina e com a adição do seleneto, e é degradada levando à libertação de alanina e seleneto ou seleneto de hidrogênio, se quiserem. Espero ter ajudado a perceber o metabolismo destes aminoácidos. Obrigado.